Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Como convocação a este santo culto, convido a Igreja de Cristo para a leitura do Salmo 115. Honras somente a Deus. E somente a Deus nós vamos honrar. Pretendemos prestar um culto santo e verdadeiro a Deus. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós tem se lembrado o Senhor. Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos e mais sobre vós e sobre vossos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Convido aqueles que puderem se colocar em pé, para que possamos juntos louvarmos a Deus com o Salmo 115.
Convido a amada congregação para buscarmos a presença do nosso Deus numa oração de invocação. Oremos. Pai eterno e santo, Deus grandioso, Deus criador dos céus e da terra, Deus santo, Deus que será exaltado nos céus e na terra neste dia, Deus que receberá o nosso culto nesta manhã, que é o nosso desejo que o Senhor o receba. Por isso, Deus, para que o Senhor receba nosso culto e atenda nosso pedido, nós pedimos Tua presença santa aqui, Senhor. Reconhecemos que somos falhos e pecadores e lhe pedimos perdão, Deus, pelas nossas falhas e pecados. Rogamos a Ti que Seus santos olhos olhem para esta igreja, para cada um de nós, e vejam os méritos preciosos do Teu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor Deus nos perdoe, que o Senhor nos abençoe mais e mais, que o Senhor abençoe a nossa descendência, que o Senhor Deus seja, e como é, e tem sido, e sempre foi, nosso amparo e escudo. Que o Senhor Deus receba a nossa adoração nesta manhã. Nós pedimos a Ti este favor, Deus. Receba a nossa adoração, pois queremos ser contados com aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Também Te rogamos, Deus, com todo o respeito e reverência, pelo Seu favor e graça, que o Senhor envie Teu Santo Espírito, que nos ilumine, Deus, para que possamos ser instruídos e entendermos a Tua palavra já revelada, a palavra que será lida, cantada, pregada, Deus, nesta manhã, com a Tua graça, se assim for o Teu desejo. Pedimos, portanto, Senhor, segundo a Tua graça, que o Senhor aceite a adoração que lhe faremos e o culto que lhe prestaremos aqui. E que tudo isto, Deus, seja para glorificá-lo, exaltá-lo, louvá-lo, porque somente o Senhor será homenageado. E segundo o Teu favor, que o Seu povo possa ser edificado através de todos os atos deste culto. Muito obrigado, Deus, pela Tua graça a nós dispensada, pelas Tuas misericórdias, pelo Teu amor, por Cristo. Muito obrigado. E é em nome dEle que oramos. Amém, Senhor. Quero convidar a Santa Igreja de Cristo para professarmos o voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Quero convidá-los para a leitura no livro dos Provérbios, capítulo 28. Leremos a partir do versículo 5. Nosso objetivo será fazermos uma oração de confissão. É um momento de penitência, onde reconhecemos que de fato somos falhos e pecadores e carecemos sim do perdão do nosso Deus. Então convido os amados irmãos para a leitura do livro de Provérbios, a partir do capítulo 28, a partir do verso 5. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha a seu pai. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para os que se compadecem do pobre. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez. Mas os íntegros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre é sábio, sabe sondá-lo.
Quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Como leão que ruge e urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. O príncipe, falto de inteligência, multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. O homem, carregado do sangue de outro, fugirá até a cova, ninguém o detenha. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Até aqui, irmãos, esse salmo, esse Provérbios, né? Esse capítulo do 28 do livro de Provérbios, principalmente nesse trecho aqui que nós lemos, né? Ele fala do contraste entre o justo e o ímpio, o penitente e o impenitente, aquele que não sabe nada das questões espirituais e aquele que sabe tudo, mesmo sendo pobre e simples, porque ele é iluminado pelo Espírito de Cristo, ele é iluminado pela santa palavra de Deus. Então, ele pode obter essa sabedoria e obter este conhecimento das coisas de Deus. E entre tantos ensinos, né, que tem aqui, principalmente nesse texto, nesse trecho aqui que nós lemos, né, eu quero destacar dois. O verso 13: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Esse versículo, ele tem 2 parágrafos. E é simples de lê-lo, é simples de entendê-lo e é simples de falar sobre ele. Mas esse versículo ele pode não ser tão simples assim de ser colocado em prática. Então o homem, quando ele olha um versículo como este aqui, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Ele vai entender que ele não deve encobrir diante de Deus o seu próprio mal, o seu pecado. O homem, ele nunca deve tentar ficar se justificando diante de Deus. Senhor, eu pequei por causa disso, eu pequei por causa daquilo, eu fiz isso, mas eu tive um motivo. Então, isso para Deus não tem valor nenhum, irmãos, né? Nós somos, de fato, pecadores, nós devemos nos arrepender de sermos pecadores. Então nós devemos fazer como Davi, simplesmente confessar a Deus: Senhor, a minha iniquidade está diante de mim. Dia e noite a minha iniquidade está diante de mim. Então eu clamo a Ti pelo perdão, né? Querer o perdão de Deus é assumir a culpa. Não é protelar, não é querer apenas os benefícios do perdão, mas querer ser de fato perdoado por Deus é assumir a culpa diante de Deus, né? E a segunda parte do versículo, ela torna esse versículo difícil de colocar em prática, né? Porque diz: mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, muitas vezes o homem, ele olha para esta palavra aqui, e se ele olhar com o coração sincero e olhar para ele mesmo, às vezes ele constata que ele não consegue deixar. Ele não consegue deixar aquilo, né? Então, aí ele vai ver a dependência que ele tem de Deus para todas as coisas. O homem, por suas próprias forças, ele não consegue vencer a si mesmo. Não é que ele não consegue vencer o mundo. O que vence o mundo é a nossa fé. O homem, pelas suas forças, ele não consegue vencer a si mesmo. Ele pode ganhar o mundo inteiro, mas ele não consegue vencer a si mesmo. A sua ambição, a sua cobiça, os seus desvarios, irá condená-lo. Ele será condenado por ele mesmo, pelos seus próprios pensamentos, pelas suas palavras, pelas suas atitudes, pelas suas omissões. Ele pode ganhar o mundo inteiro. Ele pode passar uma imagem de santificação, uma imagem
de poder, uma imagem de consagração para todo mundo. Ele pode passar uma vida onde ninguém tenha suspeita nenhuma dele, onde ele apresente um bom testemunho, onde ele tenha muita credibilidade, mas pode ser que ele não vença a si próprio. Então é necessário, irmãos, e muito necessário, quando olhamos versículos como este aqui, apelarmos pelo auxílio de Deus, né? E o verso 20, o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Nós vemos aqui que a fidelidade a Deus, ela é mais próspera, vamos dizer assim, do que a ambição de enriquecer. Tá? Então todos nós precisamos, né, de recursos, precisamos do trabalho, das bênçãos do trabalho, né? Receber o fruto do nosso trabalho, todos nós precisamos disso para sobreviver, tá? Mas o nosso coração deve estar centrado sempre, em todos os momentos, né? Aquele que deseja com muita ambição as riquezas, ele não ficará sem castigo. Então olha como esse versículo, ele é sábio. Ele diz aqui, né? O homem fiel será acumulado de bênçãos. A nossa fidelidade, ela começa aqui pela casa de Deus mesmo, irmãos. Irmãos, uma coisa que eu falo baseado na Santa Palavra de Deus. Baseado na Santa Palavra de Deus. E também pela própria experiência do tempo em que nós cuidamos de pessoas. Não deixem de ofertar na casa de Deus. Não deixem de ofertar. Tá? Deus determinou que aquele que quer pregar o Evangelho, que viva do Evangelho. Deus ordenou isso. Deus também determinou que os domésticos da fé que devem manter essa voz de pregação, os domésticos da fé que devem manter a casa do Senhor. Né? As coisas, a água, não luxo para ninguém, não isto. Mas o que é correto, que se mantenha, né? Para que todos tenhamos dignidade ao vivermos, né? E esse versículo ele vai falar: o homem fiel será acumulado de bênçãos. Irmãos, existem livros seculares, esses livros que ensinam como a pessoa enriquecer, como ganhar dinheiro, que se fundamentam em muitas passagens bíblicas, que é essa lei do retorno. Aquele que abençoa será abençoado, aquele que não retém lhe será dado, né? A palavra de Deus, ela fala amplamente sobre isso, né? Nós temos uma certa dificuldade de abordar essa questão por causa da falsa e espúria teologia da prosperidade, que aqui no Brasil ela é muito constante, né? Nós vemos isso em televisão, vemos tudo, né? Então nós temos aquele receio de nos parecermos com isto, né? Mas a prosperidade bíblica, ela deve ser pregada, né? E os direitos e deveres da igreja no mundo, elas devem ser ensinadas também como qualquer outra doutrina, tá? Então, que nós possamos considerar essas duas questões, né? A primeira, da dificuldade que é vencermos o nosso pecado, seja ele qual for, né? O homem, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Tá? E o verso 20, o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Tá? A palavra de Deus diz que é dando que se recebe. Então, às vezes a pessoa retém achando que vai ganhar mais e está sempre em condições precárias, como diz o livro de Amós, né? Então seja generoso, dê, oferte, cuide, né? Cuide daquilo que você constatou que é verídico, que tem um valor das coisas de Deus, que de fato é verdadeiro, né? Preserve essas coisas. Nós não sabemos até quando teremos essas coisas à nossa disposição. Existem países que nem Bíblia podem ter, né? Essa semana nós fomos surpreendidos com uma notícia de um país que decretou prisão perpétua para quem tiver uma Bíblia na sua casa. Uma Bíblia. A polícia ela pode entrar na casa, verificar na casa se houver uma Bíblia dentro da casa. Aquele chefe de família ou o dono da Bíblia, eu não sei como é que... Não sei os detalhes dessa lei, né? Mas alguém vai pegar uma prisão perpétua, né?
Então, irmãos, valorizem as coisas do alto enquanto nós podemos fazer isso. Esperamos que isso nunca aconteça, né, no nosso país, né? Esperamos, com toda sinceridade, que nunca aconteça isso no nosso país. E Deus pode preservar e não permitir que isso aconteça, né? E eu até creio que Deus cuidará da nossa nação. Temos muitos cristãos aqui, né? Embora tenha muita falsa religião também. Mas, enfim, né? Priorize as coisas do alto. Que Deus, Ele é galardoador. Bem nenhum Ele sonega para os que o temem. Confie nele, né? E Ele fará, a seu tempo Ele fará. Quero convidar os amados irmãos para uma oração de confissão, tá? Dentro dessa oração, se houver algum pecado não confessado, teremos a oportunidade, né? E se houver também aquela dificuldade de abandonar alguma situação pecaminosa que porventura possa estar nos afrontando, porque o pecado é uma afronta, né? Que nós possamos pedir a ajuda de Deus, Senhor, e sermos sinceros com Ele, né? Senhor, não estou conseguindo sair dessa situação, me ajude, me auxilie, né? Estenda suas mãos graciosas, né? E também que nós possamos pedir a Deus, né? Senhor, coloque esse coração fiel em mim. Eu quero ser fiel ao Senhor, porque eu reconheço, né, o que é verdadeiro. E Deus, irmãos, Deus Ele é cumpridor das suas promessas. Quanto a isso, os irmãos podem ficar sossegados. Mas façam tudo, tanto a confissão como a fidelidade, com amor a Deus, por gratidão a Deus, tá? Não como um investimento, né, para prosperar, embora a palavra aqui fale de prosperidade, mas faça aquilo por amor a Deus, por gratidão a Deus, tá? E Ele saberá lidar. Então eu convido os amados irmãos para uma oração de confissão. Os irmãos orarão silenciosamente e eu farei uma oração em voz audível. Oremos. Precioso, santo e eterno Deus, a Ti toda a honra, Deus, toda a glória, todo o domínio, todo o louvor, toda a força pelos séculos dos séculos. Somente o Senhor é Deus. O Senhor é Deus vivo e a Tua palavra é verdade. A Tua palavra é viva e eficaz. E nós confiamos, Deus, enquanto igreja Tua, nós confiamos no Senhor 100% em tudo o que o Senhor revelou. E nós queremos lhe prestar, neste culto, Deus, queremos lhe prestar glórias, reconhecendo que o Senhor é santo e nós pecadores, que o Senhor é perfeito e nós somos falhos. Por isso, Deus, nós lhe pedimos que o Senhor, Deus, aceite o nosso pedido de perdão, Deus, o nosso arrependimento, Deus, porque sabemos que constantemente pecamos contra o Senhor, pecamos contra o nosso próximo, pecamos contra a Tua igreja, pecamos, Deus, e nós lhe pedimos sinceras desculpas. E nós queremos abandonar os erros, Deus, o máximo que nós pudermos. E muitas vezes, Senhor, nós só podemos abandonar os erros se for com o Teu auxílio, com a Tua ajuda. Porque força nos falta muitas vezes, Senhor, para que possamos, Deus, vencermos a nós mesmos. Sua palavra nos diz, Deus, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nós não queremos nos perder, Senhor. Nós queremos, Senhor, viver de acordo com os Seus padrões, com a Sua ética, com a Sua moral, Deus, com as Suas inscrições para nós, Suas prescrições, Suas ordens. Nós queremos servir ao Senhor. Para isso, Deus, precisamos da bênção do Teu perdão e apelamos pelas Tuas muitas misericórdias, que nos perdoe, Senhor, e coloque em nós um espírito fiel, voluntário, corajoso, Deus, para que possamos realizar a Tua obra nessa cidade onde o Senhor nos colocou. Muito obrigado pela Sua graça e amor. No nome santo e poderoso de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Convido os irmãos para um momento de louvor, o hino Cristo Vive. Durante este louvor, aqueles que sentirem o desejo de estar ofertando, esse momento será oportuno.
Convido os amados irmãos para analisarmos de forma breve o dia do Senhor 33. Estamos estudando no Catecismo o compartimento que é a terceira parte, que vai falar sobre a nossa gratidão, né? Nós sabemos que o Catecismo, ele tem um prólogo onde fala do nosso consolo. O nosso consolo na vida e na morte é saber que não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos a Cristo. Então, tudo o que possa acontecer é Cristo que está comandando, permitindo, cuidando, zelando, né? Então nós podemos descansar nele, porque ele tem cuidado daqueles que pertencem a ele, tá? Depois, o Catecismo, ele vai falar sobre 3 partes, né? A primeira parte, a nossa queda, a queda dos nossos pais no Éden, e a nossa miséria espiritual. Já nascemos pecadores, né? Então, a nossa queda e a nossa miséria. A segunda parte vai falar da bênção, da grande bênção que é a nossa salvação em Cristo. Porque se não fosse o fato de Deus enviar Cristo, nós simplesmente nos perderíamos totalmente. Cada um desgarrado pelos seus próprios caminhos, cada um acreditando com as suas crenças pessoais, e cada um seria condenado pelos seus próprios pecados. Mas o Senhor Deus, então, generosamente envia Cristo para nos libertar, é a nossa redenção, né? E já estamos na terceira parte, que a terceira parte começou no domingo passado, o dia do Senhor 32, que vem falar acerca da nossa gratidão. E agora no dia do Senhor 33, vai falar de um elemento específico, né? Que nos proporciona essa salvação através de Cristo, né? Além da graça, que é graça, né? Na verdade, e que deve gerar em nós gratidão, acima de tudo, que é o arrependimento, tá? Então, vamos ao dia do Senhor 33, pergunta 88. O que é o verdadeiro arrependimento ou conversão do homem? É a morte da velha natureza e a ressurreição da nova natureza. O que acontece aqui, irmãos? Veja que o Catecismo, nessa pergunta 88, ele vai assimilar aqui o arrependimento e a conversão, né? O que é o verdadeiro arrependimento ou a conversão do homem, tá? A verdadeira conversão, a conversão genuína, necessariamente ela passa pelo arrependimento. Então, nenhum convertido, ele não se arrepende dos seus próprios pecados. Não existe, é impossível haver um convertido que ele se sinta convertido porque ele pensa assim, não, eu tomei a decisão certa, eu escolhi seguir a Cristo, eu fiz certo. Não, o verdadeiro convertido é aquele que fala, que grande graça Deus demonstrou por mim, mesmo eu pecador, miserável pecador, e sem forças para fazer o bem, envolvido com o mal, Deus me deu uma graça tão grande através de Cristo, e Ele veio e me salvou dos meus pecados. Então eu me arrependo por ter desagradado tanto a Deus, por ter entristecido a Deus, por ter entristecido o Espírito Santo. Eu me arrependo todas as vezes que eu entristeço o Espírito Santo, né? Então note que o arrependimento, ele está totalmente ligado à conversão. Então a conversão, ela não é uma decisão, o homem decide, mas o homem só vai decidir depois que ele for convencido pelo próprio Espírito Santo, que ele for vivificado por Cristo, que ele tiver os seus olhos espirituais abertos, né? Depois que Deus levar este homem até Cristo, conforme diz lá João 6, 37 a 44. Então aí sim o homem decidirá. Mas ele vai decidir reconhecendo que foi Cristo que abriu os seus olhos, foi Cristo que o vivificou, né? O Espírito Santo que o convenceu, que foi uma ação de Deus em levá-lo até Cristo, aos pés de Cristo e tal. Então ele reconhece que se não fosse essa ação de Deus, ele não encontraria tão grande salvação.
Então é por isso que o arrependimento ele tem a ver com a nossa gratidão. Tá? Vamos um pouco mais a fundo. Pergunta 89. O que é a morte da velha natureza? Resposta: é a profunda e sincera tristeza por termos ofendido a Deus com nossos pecados e cada vez mais abominá-los e fugir deles. Olha só, a morte da velha natureza é a tristeza por termos ofendido a Deus. O homem natural, o homem que não tem a nova natureza, o homem que vive pela natureza pecaminosa, ele não se preocupa se ele ofendeu a Deus. Ele não se entristece se ele ofendeu a Deus. Ele não é instruído sobre isso, ele não sabe dessas coisas. Ele simplesmente está entorpecido diante dessas coisas. Ele está indiferente, insensível. Essa palavra que eu estava buscando aqui, que me faltou. Ele está insensível sobre essas coisas, né? Eu contei para os irmãos já a respeito de um pregador do século XIX, considerado o maior pregador do Himalaia, né? Seu nome era Sundar Singh. E ele escreveu um livro acerca da sua conversão e as coisas que aconteceu com ele. Muito bonito o livro, né? Chama O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Ele não era apóstolo não, mas é o título do livro, O Apóstolo dos Pés Sangrentos. É um livro muito bonito, se os irmãos tiverem a oportunidade. E conta um fato verídico acerca de Sundar Singh. E esse Sundar Singh, ele queria imitar Cristo em tudo. Então, ele escreveu algumas parábolas, né? Ele queria tanto imitar Cristo que uma vez ele decidiu ficar 40 dias sem comer. E sorte que alguém foi falar isso para um médico conhecido lá. E o médico falou, ele vai morrer, porque ele conversou com alguém isso, né? E encontraram ele desmaiado dentro de uma caverna, quase morto, né? Subnutrido. Mas ele fazia de tudo para imitar Cristo. E ele resolveu escrever algumas parábolas. E uma das parábolas que ele escreveu, as parábolas que ele escreveu são bem interessantes, né? Não são inspiradas por Deus, não são canônicas, mas são interessantes de ler. E uma dessas parábolas que ele escreveu é aquilo do rio que eu já falei para os irmãos, talvez os irmãos lembrem, né? Que um homem convertido é como um homem que desce ao rio com 2 baldes nas mãos. Enche os 2 baldes de água e volta. Ele sente o peso daquela água. Ele sente o peso do seu próprio pecado. O homem impenitente é como o homem que mergulha no rio, que tem toneladas de água sobre si e não sente peso nenhum. Então, essa é a diferença. Eu repeti, eu já tinha contado isso para os irmãos, mas se fez necessário aqui para ilustrar, né? O que é essa nova natureza e o que é a velha natureza, tá? Então, o homem que está na velha natureza, ele é insensível para o pecado, ele peca naturalmente, ele não está preocupado com isso, tá? Agora, veja a pergunta 90. O que é a ressurreição da nova natureza? É a alegria sincera em Deus por Cristo e o amor e o deleite de viver segundo a vontade de Deus em todas as boas obras. Note que quando o convertido ele percebe essa mudança de natureza, que ele saiu do velho homem para ser uma nova criatura, como diz o apóstolo Paulo, né? Era o velho homem e agora uma nova criatura, é a nova natureza. É o que Cristo falou para Nicodemos, né? É necessário nascer de novo. Nicodemos não entendeu. Falou assim, mas como assim, mestre? Um homem pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Como isto? Falei, não, nascer espiritualmente. Então, esse nascer de novo é a nova natureza. Agora veja como que nós identificamos isso. A velha natureza pela tristeza das coisas que nós fazemos enquanto homens naturais, ou das coisas que nós fizemos. O pecado, o entristecer a Deus, a indiferença para com relação às coisas de Deus, as omissões, tudo isso nos causa tristeza e até mesmo vergonha. Muitas vezes de coisas que fizemos no passado, coisas pecaminosas, né? E também tristeza se pecarmos hoje, mesmo após convertidos. E a nova natureza é a alegria. É a alegria por reconhecer que não importa as circunstâncias, se elas estão contrárias ou não, no nosso íntimo nós temos alegria, porque sabemos que Deus governa todas as coisas, que Ele é um maravilhoso conselheiro, que Ele está cuidando de tudo, né? Que esse é o nosso consolo na vida ou na morte.
que não cai uma ave do céu sem que Deus permita, e esse que permite ou não as coisas é aquele que cuida de nós e nos ama, e se deu, né, voluntariamente por nós. Então essa é a diferença das duas, tá? E a pergunta 91, mas o que são as boas obras? Resposta, somente aquelas que são feitas pela verdadeira fé, em conformidade com a lei de Deus e para a sua glória, e não aquelas que se baseiam na nossa própria opinião ou em preceitos de homens. Irmãos, existem duas situações nesta área aqui, que eu estou falando rapidamente, né? Mas que é a caridade e a piedade. São coisas diferentes. A caridade é quando a pessoa simplesmente ela vai lá e ela ajuda alguém. É bom, é louvável, tá certo. O ímpio, ele pode fazer caridades. Ele faz caridade. Então, ele vai, ele dá um alimento para um pobre, ou alguém que está faminto, ele dá um prato de comida, alguém que lhe bate a porta ali. Moço, só tem alguma coisa para me dar para comer? Aí ele vai lá e dá um almoço para aquela pessoa. Isso é caridade. A piedade é como se fosse a caridade também, de auxiliar as pessoas, né, nas suas necessidades, mas fazendo isso por amor a Cristo. Esse é o serviço piedoso. Fazendo isso por Cristo. Vendo aquele pobre como se fosse o próprio Cristo. Visitando o enfermo como se fosse o próprio Cristo que estivesse ali. Né? E cuidando das coisas como quem está servindo a Cristo. Cuidando das pessoas como quem está servindo a Cristo. Esse é o serviço piedoso. Essa é a piedade. A piedade ela está intimamente ligada ao serviço a Cristo. E a caridade é o ato de ajudar alguém, favorecer alguém, que é um ato bom também. Mas existem essas duas diferenças, tá? Então o motivo da gratidão, voltemos aqui à pergunta 88. O que é o verdadeiro arrependimento ou a conversão do homem? É a morte da velha natureza e a ressurreição da nova natureza. Ora, então se eu me arrependo, por que eu tenho que ser grato a Deus se eu estou me arrependendo, né? E eu quero ler aqui com os irmãos apenas uma passagem. Romanos, capítulo 4, não sei se é capítulo 2, acho que é capítulo 2, irmãos. Capítulo 2, verso 4, tá? Diz aqui: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade. Agora veja, essa segunda parte aqui que nos vai interessar aqui. Ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então o arrependimento, assim como a fé, não é algo que é produzido pelo homem. Eu decidi me arrepender dos meus pecados e ser pecador. Não é produzido pelo próprio homem. É a bondade de Deus que nos conduz a esse arrependimento, né? Então, lá no livro de Atos dos Apóstolos também, tem uma passagem ali que vai falar que é o arrependimento, que Deus concede o arrependimento para as pessoas, tá? Mas nós vamos nos deter nesse versículo aqui. Então, é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Então, nós somos gratos a Deus, porque nós entendemos aqui o quê? Que é necessário sair da velha natureza e viver na nova natureza, nascer de novo. Isso só é possível através de Cristo. Só vai acontecer após o nosso arrependimento sincero e genuíno. Esse arrependimento ele não brota do próprio homem. O homem é conduzido ao arrependimento pela bondade de Deus, ou seja, a bondade de Deus que é benigno, tá? Existe uma diferença entre bondade e benignidade, né? Bondade é ato, benignidade é essência, tá? Então, o homem mau, ele pode ter atos de bondade, tá? Agora, o benigno, a essência dele é benigna. E Deus é benigno, tá? Então, esse Deus benigno, pela sua bondade, ele tem vários atos de bondade com relação a nós. Mas um dos seus atos de bondade é nos conduzir ao arrependimento para que sejamos salvos. Então veja como Deus ele providencia todas as coisas que são necessárias à nossa salvação. A nós compete apenas dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, vou de fato me arrepender. O Senhor está me conduzindo. O Senhor me amou primeiro, então é possível amar o Senhor.
Então eu sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor fez para me alcançar e me libertar dos meus próprios pecados. Então, assim que é um novo nascimento, né? E João, no capítulo 1, ele vai dizer então que Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Deus nos deu esse poder de sermos feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E como que esse crê? Não nasce da vontade do homem, nem da carne, nem do sangue, mas da vontade de Deus. Então Deus nos concede esse arrependimento e nós nos entregamos a Ele, né? Por gratidão a Deus, nós nos arrependemos. Então, falamos: Senhor, muito obrigado por tudo, e por pura gratidão ao Senhor eu me arrependo. E o mal que eu estava pensando em fazer agora, Senhor, eu não tenho nem graça de fazer isso, porque hoje eu sou instruído pelo amor que o Senhor teve por mim, em me salvar, e para mim realmente é um peso cometer este mal, né? É como agora eu sinto o peso da água, do pecado, né? Que eu não sentia quando eu mergulhava, quando eu era o velho homem. Hoje, só de pegar um balde com água, eu já sinto o peso, né? Então, a Deus todo louvor, né? Toda glória, e a nossa gratidão, que é a nossa única resposta, de fato, com relação a esta ação maravilhosa de Deus por nós. Quero convidar os amados irmãos para louvarmos a Deus com o Salmo 140.
sob os sais, e ao fogo atirar dos céus abismos, todos juntos vão, para que não mais consigam se erguer, não possam mais se levantar, e o caluniador na terra não se estabelecerá. Ao homem violento, com golpe sobre golpe, o mal perseguirá. E o Senhor, eu sei, do oprimido a causa manterá, e o direito do necessitado eu sei que Deus também preservará. E assim se renderão os justos ao teu nome, a gratidão, elevando ações de graça, sempre em tua presença, assim habitarão, e assim renderão ações de graças ao teu nome, ó Deus. E assim os homens justos em tua presença sempre, sempre habitarão. Convido a amada igreja para a leitura no livro do Levítico, capítulo 19, leremos o verso 2. Levítico 19, leremos o verso 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E também aqui mesmo em Levítico, capítulo 20, verso 26. Ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Quero convidar a amada congregação para uma breve oração. Oremos. Pai eterno, santo, Deus de justiça, Deus de bondade, Deus de misericórdias, Deus excelso e altaneiro, Deus grande, Deus vivo, Senhor dos exércitos, Príncipe da paz. A Ti, Deus, toda a honra e toda a glória. Estamos, Deus, neste momento de culto, diante da Tua santíssima palavra, Deus. E nós, Senhor, carecemos, Deus, do entendimento, carecemos, Senhor, das condições espirituais de podermos entender, ó Deus, essa Sua revelação, essa Sua palavra já revelada. Para isso, Deus, nós necessitamos da ação do Teu Santo Espírito, iluminando essa santa palavra, para que possamos entendê-la. Por isso, mais uma vez, Senhor, reconhecemos que somos falhos e pecadores
e lhe pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados. E com todo respeito e reverência, nós clamamos a Ti que Teu Santo Espírito nos ilumine para entendermos, sermos instruídos na Tua vontade e na Tua palavra já revelada. Pai, eu rogo a Ti que neste momento eu diminua, eu desapareça e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e sagrado de Jesus Cristo é que oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o Santo de Deus. A Santa Palavra de Deus, desde o início, Antigo e Novo Testamentos, nos ordena sermos santos. Essa ordem invariavelmente traz um conflito à mente humana sincera, que olha para si mesmo e olha para Cristo e percebe o abismo intransponível entre as nossas obras de justiça imperfeitas e a perfeita obra de Cristo, santo e justo. Este conflito não deve ser um motivo de desânimo, nem um motivo de desistência ao constatarmos que nós estamos muito longe da santidade de Cristo. Mas ele deve ser um trampolim para buscarmos entender como então podemos ser santos, já que o Deus infalível, o Deus que não erra, o Deus consciente, nos ordena a sermos santos. E então, com corações sinceros, devemos fazer uma busca em Sua palavra, a fim de encontrarmos a conciliação deste conflito. Afinal, como podemos nós, miseráveis pecadores, sermos santos? A primeira coisa que aprendemos sobre a santidade é que a santidade é uma questão de ética. É uma questão ética. O fundamento da ética é o caráter de Deus. Filosoficamente, há 3 tipos de caráter, a saber, o caráter positivo, onde a filosofia acrescentam ali os bons. O segundo tipo de caráter é o caráter negativo, onde a filosofia vai incluir os maus. E o terceiro tipo de caráter é o caráter neutro, onde a filosofia coloca neste grupo as pessoas que são inconstantes. Uma hora estão procurando coisas boas e fazer o bem, e estar bem e procurar o que é reto. Em outra hora se entregam totalmente ao mal, às coisas pecaminosas e más. O caráter de Deus, que é o fundamento para a santidade, que é a própria ética, o caráter de Deus é positivo. E é revelado em seus atributos morais. Somos santos agindo por imitação ao caráter de Deus. Veja bem, irmãos, nós somos santos agindo por imitação ao caráter positivo de Deus e não aos atributos de Deus. Tá? Os atributos de Deus nós simplesmente não podemos imitar. Ele é Deus e nós somos criaturas. Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, nós não podemos imitar isso. Deus, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, nos seus pormenores, nos seus detalhes. Nós não podemos imitar isto. Deus, Ele é onipotente, Ele pode fazer todas as coisas, não há nada que Deus não possa fazer. Nós também não podemos imitar isto. Então, obedecermos e entendermos como podemos de fato obedecer esta ordem, porque está no imperativo, é uma ordem.
Seja santo, porque eu sou santo. Mas nós olhamos para nós mesmos e gera então esse conflito, conforme eu falei. Como eu posso ser santo como Deus é santo? Como eu posso isso? Então eu começo a procurar as respostas para conciliar esse conflito interno na própria palavra de Deus, pois aquele que deu a ordem, ele também dá a instrução de como fazer. Os mandamentos de Deus, eles não são penosos. Não há nada que Deus nos manda fazer que seja impossível para nós. Nós precisamos da ação de Deus. Note, quando Deus, ele fala com um jovem rico, e o jovem rico diz: mestre, o que devo fazer para alcançar a salvação eterna, a vida eterna? O Senhor Deus, então, Jesus Cristo, ele recita os 5 mandamentos do amor, aliás, os 6 mandamentos das relações interpessoais. Honra teu pai e tua mãe, não mate, não adultere, não furte, né? Não levante falso testemunho, não cobice, não defraude ninguém, né? Que é o não cobiçar. Então, ele vai usar estes 6 mandamentos da santa lei de Deus nas relações interpessoais. Não é interessante? Ou seja, seja perfeito com o teu próximo. E ele fala assim: mas isso eu já faço, já observo esses mandamentos desde a minha infância. E o que Jesus fala para ele, que nós sabemos bem, essa passagem, né? Jesus fala para ele: não, uma coisa te falta. O que me falta? Seja ético com Deus. Se você já observa todas essas coisas com o teu próximo, tira o que está reinando no teu coração e coloque Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Vende todos os teus bens e dê para os pobres. Por que Jesus falou aquilo para ele? Porque o que estava no coração daquele homem era o que estava reinando, o que estava sentado no trono daquele coração. Eram os bens que ele possuía. Então Jesus, olha só, o Senhor Jesus, ele recita os 6 mandamentos de relações interpessoais. Ele fala: eu já faço isso, mas uma coisa te falta. O que está no teu coração não é o teu Deus. Isto vai impedi-lo de herdar a vida eterna. Então, se o teu olho te faz pecar, arranca teu olho e lança fora. Se tua mão te faz pecar, arranca tua mão e lança fora. Se é os teus bens que te fazem pecar e colocar um falso Deus no teu coração, lança esses bens fora. Que é melhor que entres pobre no reino do que milionário vá para o fogo ardente, inextinguível, onde há choro e ranger de dentes e o verme não morre. Não terás outros deuses diante de mim. O Senhor Jesus, então, de forma implícita, não explícita, de forma explícita fala os 6 mandamentos, a partir do 5º até o 10º. Mas de forma implícita, ele fala o primeiro mandamento para aquele homem. E aquele homem então se entristece, porque aquilo estava tão enraizado no coração dele: meus bens é o que eu mais amo, é o que eu mais quero, é o que me faz mais feliz, é o que me deleito na vida, é o que me satisfaz, é a minha força de viver, é a minha alegria. Todos os atributos que ele deveria prestar a Deus, ele prestava para os seus bens, porque o coração dele estava nesses bens. E aquele jovem então se entristece profundamente e sai dali. Entenda, muitas pessoas pregam dizendo que ele se perdeu. A Bíblia não diz que ele se perdeu. Não diz que ele se salvou também. Não diz o que aconteceu com ele. Nós não sabemos o que houve com ele. Não podemos afirmar que ele se perdeu. Nós só podemos ir até onde a Bíblia vai. E a Bíblia diz que ele se entristeceu. Que decisão ele tomou depois? Se ele continuou com seu coração nas riquezas e se perdeu eternamente, ou se ele, mesmo sem vender os bens, ele colocou Deus, o coração, né? Nós não sabemos também. Mas o que sabemos é que depois que esse jovem se entristeceu e foi embora, os discípulos entraram em conflito. Os discípulos entraram em conflito ali e começaram a pensar, falaram assim: olha, porque Jesus, quando esse jovem vai embora, Jesus ele fala assim:
Quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. É como um camelo passar pelo buraco de uma agulha. E isso na ilustração, eu já vi pessoas falando, não, uma corda de pesca que em hebraico parecia agulha, aliás, parecia camelo. Outros falam que é uma porta que tinha, que é a porta do camelo, que era estreita. Não, Jesus está falando dessa dimensão mesmo. Como é impossível o rico entrar no reino dos céus. É como um camelo, um animal enorme. É essa dimensão que Cristo está querendo falar. Cristo falou exatamente o que ele queria falar. E ele diz assim, é como um camelo passar por um buraco de uma agulha. E aqueles discípulos que estavam ali, os apóstolos que não eram ricos, entraram em conflito. Você já pensou nisso? Por que eles entraram em conflito? Né? Só tinha o Mateus que era rico, né? Que era cobrador de impostos, o Levi. Os outros não eram. André, Pedro, João e Tiago, eles tinham uma empresa de pesca, mas eles abandonaram essa empresa. Tá? Os demais não eram. Judas Tadeu, ele era um revolucionário, ele fazia parte de um partido político ali, ele lutava querendo fazer uma rebelião nacional. Jesus chamou ele. E eles não eram ricos, mas eles entraram em conflito. E eles falam assim para Jesus, depois que Jesus fala isso, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. E eles entraram em conflito, mas eles não eram ricos. Por que eles entraram em conflito? Porque eles pensaram, bom, se essa é a condição do homem, ninguém poderá ser salvo. Porque este jovem que saiu daqui tinha as riquezas no coração deles. Nós não temos riqueza, mas nós temos outras coisas no nosso coração. Tem minha família no meu coração. Tem uma mulher no nosso coração. Tem alguma outra coisa que está ocupando o lugar de Deus no nosso coração. É isso que eles pensaram. E aí eles comentaram então com Cristo. Bom, se é difícil um rico entrar, como um camelo passar por um buraco de uma agulha, se essa é a condição do homem, ninguém poderá entrar. E Cristo ele não fala assim, não, é só os ricos. Não, Cristo concorda com eles. E Cristo diz, de verdade, é verdade, isto para os homens é impossível. Jesus fala isso. A respeito da salvação. Isto para os homens é impossível vocês se salvarem. É impossível, porque vocês pensam que guardam os mandamentos, mas tem alguma coisa aí que não está de acordo com esses mandamentos e não vai poder justificá-los. Assim como aquele jovem tinha as riquezas no coração. E aí então Cristo fala, de fato para os homens é impossível. Mas ele dá uma excelente notícia. Ele fala, mas não para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então note que a salvação ela pertence a Deus. Somente Deus pode salvar o homem. Para o homem é impossível salvar-se. Mesmo que ele se considere o homem mais santo do mundo, mesmo que ele se considere a pessoa mais perfeita, mais bondosa, mais caridosa, mais piedosa, mesmo que ele se considere conhecedor de toda a lei, mesmo que ele se considere uma excelente pessoa, para ele é impossível salvar-se. Somente Deus, que para Deus todas as coisas são possíveis. Então nós vemos aqui duas coisas. Primeiro, nós não conseguimos imitar os atributos de Deus. Porque a salvação, por exemplo, é impossível para os homens, mas para Deus ela é possível. É possível Deus salvar o homem. E Deus efetivamente salva. E aí reside a nossa gratidão. E a segunda coisa que nós vemos é que Deus, então, nesse processo de salvação onde Ele envolve Cristo, e é onde Ele nos conduz pela instrução da sua palavra, Ele nos diz sede santos. E nós já vimos que ser santo é uma questão ética, fundamentada no próprio Deus, no caráter de Deus, que é um caráter positivo, e que só vai ser possível porque nós vamos imitar não os atributos de Deus que nós não conseguimos, mas imitar o caráter de Deus.
que é um caráter positivo. Então, para que nós possamos imitar esse caráter, que é o caráter positivo, nós precisamos conhecer esse caráter, porque se eu preciso ser santo, como Deus é santo, e eu entro em conflito porque eu sei que eu não sou, e para mim é impossível, e Cristo fala, não, mas para você realmente é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E Ele nos ordena isso, e também nos diz que os mandamentos não são penosos. Tem que ter uma conciliação nisso. E aí então eu começo a pesquisar e começo a ver então que é uma questão de ética o ser santo. E essa ética eu vou conseguir fazer por imitação, eu tenho um modelo, que é o próprio Deus, o caráter dele, não os atributos, né? E aí, quando nós vemos então que Deus, esses atributos morais, o caráter dele, são revelados nas Escrituras, nós começamos a estudar as Escrituras para tentarmos agir por imitação. É assim na criação de filhos, sabia? Quando nós vamos fazer uma classe de batismo para os pais que vão batizar os seus filhos, os irmãos que já batizaram os filhos aqui lembram disso. Há duas formas de ensino: verbal, onde você vai ensinar o evangelho para ele, e também a imitação, o comportamento, dentro de casa, onde o seu filho vai aprender por imitação, o que é ser, de fato, ter uma vida cristã. Então, o caráter positivo de Deus é que nós vamos tentar imitar. E, obviamente, nós vamos ter que entender esse caráter pelo que o próprio Deus revelou, porque nós só sabemos de Deus o que Ele mesmo revelou. Então, vamos ver aqui primeiro a santidade, aqui em Levítico mesmo. O primeiro atributo moral, da moral perfeita de Deus, do caráter perfeito, positivo de Deus, está em Levítico 11:45. Se vocês quiserem acompanhar, senão apenas ouçam. Que aqui diz: eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Aí ele coloca uma condição: portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Não é interessante isso? É aquela coisa de você pensar assim, né? Não existe alguém sendo corintiano usando a camisa do Palmeiras, não é verdade? Não existe ninguém seguindo a Deus sem ter as características, o caráter positivo de Deus. Então é o seguinte: eu estou tirando você da escravidão, estou libertando você, estou conduzindo você, agora você é meu, então você vai ser santo porque eu sou santo. Portanto, ele fala, portanto, seja santo. Então nós vemos que a santidade é o primeiro elemento deste caráter positivo de Deus. É a própria santidade que Ele está nos dizendo lá nos primórdios. E depois Ele vai dizer também no Novo Testamento. Eu vou explicar já, mas antes eu quero ler Salmo 99:9. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo nome. Porque santo é o Senhor nosso Deus. A santidade de Deus, ela é tão grande que nós devemos nos prostrar diante dessa santidade de Deus. Então, o primeiro atributo, vamos dizer assim, a primeira característica, vamos dizer assim, do caráter positivo de Deus é a própria santidade. E por que? Qual o elemento externo à palavra de Deus que vem nos trazer conflitos também? É a falsa ideia do que é ser santo. As pessoas imaginam santo, alguém, um anjinho com asinha, vestido todo de branco, né? Ser santo, irmãos, é simplesmente saber separar. Santidade é separação. Ser santo é separar. Separar o quê? Separar o bem do mal. Já falamos isso num estudo que fizemos aqui, uma vez, né? Ser santo é saber separar. Separar o bem do mal. Então, todas as situações que me aparecem. Olha, me apareceu um serviço para ganhar muito dinheiro, mas eu vou ter que ser desleal, é ilícito isso que eu estou fazendo, vai prejudicar pessoas, é contra a lei.
Isso não é bom, isso é mal. Então, isso eu não quero. Parecer um serviço, eu vou ganhar menos, mas é um serviço nobre, um serviço honesto, onde vai ajudar as pessoas, onde eu posso suprir minha família de forma honesta. Isso é bom. Isso é bom. Então, ser santo é saber separar. Primeira característica do caráter positivo de Deus. A segunda, irmãos, que faz parte do nosso desejo de obedecer a Deus, ser de santos. Queremos ser. Queremos ser. Não sabemos como, mas queremos ser. Então nós estamos tentando aprender como. Estamos tentando juntos aprender como. A primeira é a própria santidade, que é separar o bem do mal. A segunda é a misericórdia. Ou seja, ter compaixão e perdoar as pessoas. Irmãos, não existe cristão sem compaixão. Não existe cristão sem compaixão. Nós vemos às vezes aí nessas questões políticas que tem, movimento, e aí alguém mata um bandido lá, e tem um monte de cristão comemorando. Irmãos, cristão tem que ter compaixão. Não é assistencialismo, mas é compaixão. Nós devemos ter compaixão. Nós devemos nos colocar no lugar das pessoas. É como o bom samaritano que Cristo fala. O escriba fala, mas o que é ter misericórdia? Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Não é assim? Vieram os salteadores. É ter compaixão. É se colocar no lugar daquela pessoa ali. Então, olha só. Essa compaixão, ela não é um assistencialismo. Aquela pessoa que nós percebemos que a pessoa, ela não quer trabalhar, ela quer ser mantida, ela não quer servir a Cristo, ela quer continuar fazendo o seu mal, mas ela quer que a gente fique... Isso é assistencialismo, isso não é compaixão. Isso é assistencialismo. Compaixão é quando a pessoa de fato está ali necessitada e você oferece uma ajuda para ela. Se ela vai pegar aquela ajuda e aproveitar, aí vai depender dela, né? Mas nós devemos ter compaixão com as pessoas. Eu quero ver aqui com os irmãos Isaías 55, 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Agora veja o 7. Deixai o perverso o seu caminho, iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então faz parte do caráter de Deus a compaixão e o perdão. E veja que Deus aqui não é assistencialista. Não é assistencialismo. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Deixe o perverso o mal. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. E é rico em perdoar. Você percebe que não existe assistencialismo aqui? Mas existe Deus estendendo a mão para a pessoa e falando assim, olha, se você quiser realmente uma mudança de vida, eu terei compaixão de você e eu vou perdoar os seus pecados. Se você quer deixar de ser a velha natureza para ser a nova natureza, se você quiser deixar a tristeza do pecado para ter a alegria da salvação, eu vou ter compaixão de você e sou rico em perdoar. O que quer dizer sou rico em perdoar? Não importa a gravidade do que você cometeu, se você está de fato arrependido e quer mudar de vida, quer mudar de comportamento, é agora. Eu te perdoo, estão cancelados os teus pecados, vá e não peque mais. Cadê os teus acusadores? Eu também não te acuso. É isso. Como Cristo falou para aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. O pecado de fato existia, foi flagrante. Mas Jesus, ele dá um grande ensino ali. Joga a primeira pedra quem não tiver. Foi todo mundo embora e ele falou, mulher, cadê teus acusadores? Ela falou, foram todos embora. E ele falou, eu também não te acuso. Mas ele fala, vai e não peques mais. Deixe o perverso o seu caminho. E se converta ao Senhor, que é rico em perdoar. Depois a terceira característica é a fidelidade. Onde Deus vai preservar justiça e direito. A fidelidade a Deus, para que sejamos santos, nos vai levar a preservar a justiça e o direito das pessoas. Ou seja, eu não posso ser tão egoísta ao ponto de me deixar levar por esse pensamento que existe no nosso país, esse pensamento do inconsciente coletivo que está no nosso país, que é o jeitinho brasileiro, que é aquele lance de levar vantagem em tudo. Não é assim? Não é assim o brasileiro? Se você fala...
dos que chegam nos altos níveis de autoridade no país, você fala, quanta corrupção. Mas você olha nos baixos níveis, você vê corrupção também entre as pessoas, que todo mundo quer levar vantagem em cima do outro. Aí você olha isto e você vê a característica de Deus positivo, caráter positivo. Uma das características é a fidelidade, é santidade, misericórdia, fidelidade. Veja aqui, Salmo 33, versos 4 e 5. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. E olha só, a terra está cheia da bondade do Senhor. Nós olhamos a terra cheia de maldade, cheia de crueldade, mas aquele que teme o Senhor sabe tudo. Não foi assim que nós lemos agora há pouco no Salmo, no Provérbio 28, né? Aí quando nós olhamos, nós vemos que a terra está cheia da bondade de Deus, sim, porque é Deus que nos conduz ao arrependimento. E o caráter positivo de Deus está aqui, ó. Ele vai ter compaixão e é rico em perdoar. Neste povo que está cometendo pecados na terra, Deus prometeu que não vai fazer mais como fez no dilúvio, simplesmente acabar com tudo. Mas a terra está cheia da bondade de Deus. Se a terra não estivesse cheia da bondade de Deus, a terra já teria perecido pela ação do próprio homem. Então, a terra está cheia da bondade de Deus, que é preservar a justiça e o direito. E Ele se compadece e perdoa. Essa é a melhor notícia que nós poderíamos ter. Melhor. Porque se nós olharmos para nós mesmos e vermos que não existe a menor possibilidade de sermos santos como Deus é santo, mas que Ele providencia até isto. E falou, olha, a terra está cheia da bondade de Deus. Terei compaixão, busque enquanto há tempo, porque terei compaixão de vocês, sou rico em perdoar. Aprenda a santidade, que é separar o bem do mal. E aqui, a quarta característica é a justiça com benignidade. Salmo 145, 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, todos. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Benigno, a essência. Lembra que eu falei, né? A bondade é o ato, a benignidade é a essência. Benigno em todas as suas obras. Então, santidade, misericórdia, fidelidade, justiça com benignidade. E o quinto atributo, a quinta característica do caráter positivo de Deus, que nós devemos, por imitação, chegarmos a essa santidade, é a verdade. Não se afaste dela. Salmo 119, verso 160. Salmo 119, verso 160. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. A verdade que é conhecida por si mesma. Ninguém pode negar a verdade. As pessoas mentem, mas ninguém pode negar a existência da verdade. Filosoficamente, uma das coisas mais provadas é a verdade, sabia disso? Porque a verdade, ela é conhecida em si mesma. Porque se alguém afirmar que a verdade não existe, então é verdade que a verdade não existe. Então, se é verdade que a verdade não existe, tudo que é verdadeiro necessita da verdade. Então, a verdade, ela é conhecida em si mesma. Ninguém pode negar que a verdade existe. E o Senhor Jesus fala lá em João, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. E a palavra de Deus diz aqui que todos os caminhos do Senhor são verdadeiros. Todos. Então, irmãos, essas 5 características do caráter positivo de Deus, se nós agirmos por imitação, nós vamos ser santos como Ele é.
Santidade, que é o ato de separar o bem do mal. Misericórdia, ter compaixão e perdoar. Fidelidade, preservar a justiça e o direito, principalmente a justiça e o direito de Deus. E também a justiça, fazer justiça e preservar o direito das pessoas. Justiça com benignidade, ou seja, sermos justos, não porque a lei do nosso país exige, mas porque a nossa essência cristã é benigna. E a verdade, não nos afastarmos dela. A verdade, ela é irrefutável. Filosoficamente, é impossível refutar a verdade. Ela é conhecida por si só. A verdade, ela é o núcleo dela mesma. Não existe como negar que a verdade existe. E a verdade é Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, porque devemos ser santos por imitação a Deus, então. Porque fomos criados assim, à imagem e semelhança de Deus. E é ético que voltemos a esse estado. Adão deteriorou esta imagem, mas Cristo a restaurou para nós. Então, para que nós possamos ser santos, é uma questão de identidade com Deus. Quando Deus fala, sede santo porque eu sou santo, é uma questão de identidade, de nós nos identificarmos com Ele. Nós não temos uma identidade, por exemplo, com a Igreja Reformada? Né? Por exemplo, em meio a todos os segmentos cristãos, todos os cristãos, certo? Nós nos identificamos como reformados. Então, a identificação com Deus, que todos os cristãos, não importa o segmento, todo aquele que quer professar ser cristão, a identificação que ele tem com Deus é a santidade. Sede santos, porque eu sou santo. E aqui, então, vai ter todas essas características do caráter positivo de Deus. Agora, por que nós devemos imitar essas características do caráter de Deus? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E é ético que nós voltemos a esse estado. Então nós devemos entender o que aconteceu. Adão, representando a humanidade, caiu. Deus, infinita graça, bondade, por esse caráter positivo dele, envia o seu próprio Filho para restaurar a sua imagem. Então nós temos como por dever querermos imitar o caráter positivo de Deus. É o nosso dever. Vamos ser falhos nessa imitação? Obviamente, infelizmente. Infelizmente, mas vamos ser falhos nisso. Não há o que tapar o sol com a peneira. Seremos. Mas nosso coração deve estar voltado para isso aqui. Para buscarmos essas características positivas, tá? Então, Adão deteriorou esta imagem, Cristo a restaurou em nós. Portanto, o homem deve esforçar-se para manter-se moralmente ético. Porque isso, ser santo, é a ordem de Deus para cada um de nós. Ou seja, a identificação que somos povo de Deus. A identificação que somos de fato povo de Deus, não é se somos reformados, se somos pentecostais, se somos batistas. A identidade, de fato, do povo de Deus é a santidade. É ser santo. Separar o bem do mal. Uma igreja que não separa o bem do mal dentro dela mesma, ela não está sendo santa. Não é uma igreja santa. Não é. E nós devemos ser santos para separarmos o bem do mal. Então, o que nós vemos aqui? O padrão é a lei de Deus. Veja só, o aspecto sacerdotal da lei é a relação do homem com Deus. O aspecto civil da lei é a relação do homem com outras pessoas. E o aspecto moral abrange as duas anteriores, se relacionar com Deus e se relacionar com as pessoas. Então eu devo ser ético com Deus, para que eu seja santo e eu tenha a identidade do povo de Deus. Eu devo ser ético com Deus e devo ser ético com as pessoas. Assim podemos entender que ser santo, conforme nos ordena a Escritura, é entender e abraçar a ética moral positiva
imitando os atributos das características do caráter positivo de Deus, que vai se dar em 3 áreas, para nós terminarmos, né? Vai se dar em 3 áreas, a saber, área coletiva, que é a ética no culto. Quero convidar vocês aqui para Isaías capítulo 1. A nossa santidade, ela começa no culto. No culto. Cultuando a Deus, começa a nossa santidade. E ela vai se estender durante a semana. Isaías 1, verso 10. Ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus atos? Olha isso. Quem vos requereu só entrar no local de adoração, com a mente e o coração em outro lugar, dormindo espiritualmente? Quem requereu isso de vocês? Deus não foi. Só pisar aqui, não foi Deus que requereu isso. Tá? Aqui vamos ver essa ética com relação a Deus. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deve haver ética no culto. Deve haver santidade. A santidade começa aqui. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de sofrer. Você imagina Deus falando isso? Deus falando isso para um povo que se ajunta em nome dele, mas que entra lá, os pés pisam o local da adoração, mas o coração e a mente dessas pessoas estão vazias de Deus. E ele fala, são pesados para mim isso, estou cansado de sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Olha, que coisa triste, irmãos, isso aqui. Nós devemos lutar até a última gota de sangue, para nós não parecermos com este culto infiel. Devemos lutar até a última gota de sangue, para não nos parecermos com isso em nada. Nós abominamos isto. Quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Eis aqui a santidade. Separa o bem do mal, começa pelo culto. Pare de fazer o mal nos cultos do Senhor, é isso que ele está dizendo. Quando estiver no culto a Deus, atenção máxima, instrução máxima, adoração máxima, gratidão máxima. Senhor, estou aqui pelo Senhor. Não é só pisar esse piso aqui, mas é vir aqui por inteiro, de coração inteiro, adorar a Deus. Aprendei a fazer o bem, eis a santidade. Atendei a justiça, eis o caráter positivo de Deus. Repreendei o opressor, guardai o direito. Defendei o direito do órfão, pleiteiai a causa das viúvas. Sede santo, porque eu sou santo. Ele não fala assim, seja reformado, seja pentecostal, seja batista. Ele não fala isso. Ele fala, sede santo. Seja santo. Nós olhamos para nós mesmos, nós sabemos que nós não somos. Eu não sou. Mas ele fala, sede santo. Então eu quero aprender a palavra dele e tentar, por imitação, seguir este caráter positivo dele. E eu estou vendo aqui que isso começa no culto, o meu culto a Deus. Irmãos, graças a Deus, eu não estou me referindo à nossa igreja local, os irmãos sabem, né? Mas a todos os cristãos gerais, a nós também, mas a todos, né? A palavra é para todos, né? Começa aqui. Então o meu culto a Deus não importa quem está do meu lado. Não importa nada. Eu venho aqui para cultuar a Deus. E vou cultuar a Deus. Vou cultuar a Deus.
Então, o primeiro caráter aqui, o primeiro elemento, é essa ética coletiva que começa no culto. O segundo é a ética social, que é com as pessoas. Oséias, capítulo 4, versos de 1 a 3. Oséias, capítulo 4, versos de 1 a 3. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto. Todo que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu. Até os peixes do mar perecem. Então toda a natureza ela é afetada negativamente pela moral, pelo caráter negativo das pessoas. Toda a terra, até os animais, até os peixes. Toda a natureza é afetada negativamente pela moral negativa do homem e da mulher. Então Deus dá uma ordem: sede santos, imite a minha moral positiva e os meus atributos positivos. Então, a ética coletiva, a ética social e, por fim, a ética individual, que está em Amós, capítulo 5, versos 14 e 15. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Olha só, vocês dizem que Deus está com vocês. Ele fala: buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, Deus dos exércitos, estará convosco, como vocês dizem. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Então, essa moral, ética, esse caráter positivo de Deus, tem que ser de forma coletiva, começa no culto, para que Deus aceite o nosso culto e nos instrua. Ela é social, se expande no nosso tratamento com as pessoas. E ela é individual, ela deve ser cultivada dentro de cada um de nós individualmente. E por fim, irmãos, vimos então que ser santo é possível, porque Cristo veio restaurar a imagem de Deus em nós. Aquilo que Adão deteriorou, aquilo que Adão destruiu, Cristo veio restaurar em nós. Então é possível, porque Ele fez essa ação por nós. E nós vamos apenas passar a vida tentando imitar esse caráter, né? Não os atributos incomunicáveis de Deus, mas o caráter positivo de Deus, tá? Quero ver com os irmãos, para nós terminarmos, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Leremos a partir do verso 18. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Então o nosso procedimento é a imitação do caráter positivo de Deus. Porque é ético que nós voltemos ao estado de semelhança à imagem e semelhança de Deus. É ético que nós voltemos a esse estado. Por nós mesmos nós não conseguimos. Mas Cristo veio restaurar esta imagem. E aqui então ele vai dizer, né? Todos nós com o rosto desvendado, ou seja, entendendo as Escrituras.
contemplando como por espelho, né? Pegando aquilo como espelho, como imagem, imitando aquilo. A glória do Senhor. Aí então seremos transformados, e somos transformados paulatinamente, aos poucos, de glória em glória, na sua própria imagem. Não vai ter ninguém no céu que não seja a imagem de Cristo, de Deus mais. Não vai ter. Vai ser como no original que ele fez. Por isso Cristo veio restaurar, né? Então, restaurando na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Segundo a misericórdia de Deus, não provém de nós. E por fim, pelo contrário, rejeitamos as coisas, essa é a santidade, separar o bem do mal, né? Rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem, isso aqui é muito importante, nem adulterando a palavra de Deus, como faz a falsa religião e as seitas e os falsos mestres. Eles adulteram a palavra de Deus. Não adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. E a verdade ela é conhecida por si só. A verdade é provada pela própria filosofia. Então, que nós possamos, por imitação, amados irmãos, ser santos. Porque nós vamos fazer isso por imitação. Obviamente não dos atributos que nós não podemos imitar, né? Mas pelo caráter positivo de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda a graça de termos a identidade dEle marcadas na nossa mente, no nosso coração e nas nossas mãos para agirmos de acordo com a sua graça. Amém. Como resposta a esse sermão, quero convidar a amada igreja a louvarmos a Deus com o hino 303. Pero aqui em terra estranha estou, celeste pátria assim, anunciando vou, embaixador por Deus, de reinos de céus, vem em serviço do eis a mensagem que me deu, que os anjos cantam lá nos céus, reconciliai-vos já, diz o Senhor, reconciliai-vos já com Deus. Por Deus mandado está que o homem
cantam lá nos céus, reconciliai-vos já, diz o Senhor Rei meu, reconciliai-vos já com Deus. Para encerrar esse culto, convido os irmãos para professarmos a nossa fé através do credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia, ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido os amados irmãos, se coloquem em pé, vamos a uma oração de encerramento. Após a oração, a bênção, então estará encerrado. Após o término, tenho 2 avisos. Oremos. Pai eterno e santo, glorificamos o teu nome, te agradecemos, Deus, pela tua bondade, a tua bondade que nos conduz ao arrependimento. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor não é apenas um Deus teórico, mas um Deus prático. O Senhor nos ensinou e Jesus Cristo veio cumprir e ensinar como fazer. E pelo fato, Deus, do Senhor nos vivificar, do Senhor nos fazer nascer de novo, termos uma nova natureza, o Senhor então pode nos marcar com a identidade do Senhor, que é a santidade. Por isso nós podemos ser santos, imitando o seu caráter positivo, que é perfeito. Muito obrigado pela tua graça e amor, muito obrigado pela salvação em Cristo. Despeça-nos em segurança, Deus, permita que tenhamos um domingo de grandes alegrias, felicidade, paz, que o Senhor abençoe nossas famílias, que o Senhor abençoe a nossa nação, que os governantes possam ser abençoados e fazerem leis mais justas. Ó Deus, que a verdade prevaleça no nosso país e que haja harmonia e paz e segurança. Senhor, proteja as mulheres e as crianças do nosso país, Senhor, nós lhe pedimos. Proteja nossos jovens, que haja empregos, Deus, para os chefes de família. Abençoe a nossa nação, Senhor. Também lhe pedimos, Deus, que o Senhor, segundo a tua graça, estenda as mãos aos tentados, traga paz aos aflitos. Se for da tua graça, cura os enfermos que estão no nosso meio. Permita, Senhor, segundo o seu querer, que possamos nos reunir muitas outras vezes em torno do seu nome. Abençoe todo o seu povo, espalhado em toda a face da terra, e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém, Senhor, e glórias a ti. Receba a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todo sempre. Amém e amém. Os irmãos podem sentar-se.